Rapaz, amém, irmãos? Deve ser. Gel, eu fiquei assim preocupado quando você estava falando, só os vozeirão já me deixa intimidado. Depois a beleza, eu digo, rapaz, de que Gel saia dali rápido, né? Isso é covardia. E até desonesto, viu, Gel? Né? Amém, irmãos? Vamos continuar ouvindo, né? Deus falar, Deus tem falado aqui com os irmãos o tempo todo, né? Já falou quando os irmãos se converteram e continua falando, né? Deus é bom e eu quero falar hoje, dar continuidade, na verdade, né, sobre um assunto que a gente tem falado, sobre competição, sobre fazer a obra do Senhor, né, junto com a igreja, em casa, individual. E nesse instante, Fádia chegou com a guarda-chuva, com a sombrinha cheia de coisa na mão. Aí eu fui abrir a porta, ela foi dizer um bocado de chuva. Eu digo, dá graças a Deus. Ela, então, graças a Deus, para não segurar a segunda palavra, não sair além disso. Então, deixar tudo é bom, mas só com a graça, né? A gente não suporta nada, absolutamente nada, se o Espírito Santo não estiver, né, conduzindo a gente. Sozinho a gente não vai não, viu? Não tente, não experimente, porque fica muito pesado sem o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa estar buscando o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem sustenta a igreja e veio para isso, nos dá a graça e a condição que a gente não pode sozinho. Não é isso mesmo? Eu quero pedir, por gentileza, para você abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. A gente vai pensar, né, sobre algumas coisas, sobre esse assunto, dentre outros. E 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. A gente vai começar por aí, acho que até o versículo 10, mais ou menos. E eu quero, se você perceber que tem alguém sem Bíblia, ou que não encontra o texto. Encontraram? Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja, e ele diz, eu, irmão, não vos pude falar como que, mas como carnais. Com que alimento Paulo está dizendo que criou? Leite. Com leite vos criei e não com carne. Qual foi a razão que Paulo criou com leite? Não podia, porque ainda até agora não pode. O versículo 3 diz por que é que não pode? Porque sois carnais. E o que é que acontece com carnais? Invejas, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais? E não anda segundo os homens? A pergunta de Paulo, né? Aí o versículo 4 diz como? Pergunta é, esse comportamento de carnal? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que é que diz o versículo 10? Mas veja cada um como faz a coisa, como edifica. Veja cada pessoa, não é cada casal, né? Não são os dois, é um e o outro. Quando chega lá, não vai chegar os dois, vai chegar um, vai chegar o outro e vai ser prestado conta um a um. E aí é bom que um incentive o outro, é bom que um arrume o outro, que o outro ajude o outro,
Mas no final das contas, a prestação de conta vai ser individual. Né, Carol? 1 a 1. Então não vai ter no coletivo. E o apóstolo Paulo, quando fala desse assunto, ele fala de um assunto um tanto desagradável, tratando-se de igreja, né? Paulo fala que na igreja tinha gente que era carnal. E Paulo diz que carnal é criança. E olha que a carta que foi escrita aos Efésios diz que os pastores, os mestres, né, os apóstolos, né, os evangelistas, todos esses, no uso do dom, é para a edificação da igreja, para que a igreja não seja mais menino, que a igreja não tenha um comportamento de criança. O objetivo do que se faz com a palavra, com o louvor, com as reuniões, né, com os cultos no lar, que é chamado de Eloque, né? Aqui chama de Eloque, né? O Eloque está tendo? Ainda não, mas vai voltar. Vamos voltar. E a gente vai voltar para as casas, que é muito bom, né? E tudo isso é feito para que a gente não fique mais criança, não fique mais menino. E Paulo estava dizendo, ainda não posso falar como gente grande, porque vocês são meninos. Na carta que foi escrita aos Hebreus diz a mesma coisa, né? Pelo tempo já deveria ser mestre, mas ainda ajo como se fosse criança. Por conta disso eu tenho que dar a vocês o leite como se estivesse começando tudo outra vez, né? Como se fosse novo de seguida, criança na fé. Então aquela coisa que você chega uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem um tempo, já caminhando com Cristo, e aí faz coisa que diz, não tem por que fazer mais isso, porque você já não é mais criança. A gente diz muito isso aos nossos filhos, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus espera da gente pelo tempo, pelo que a gente já ouviu, pelo que a gente já aprendeu, pelo nosso nível de maturidade espiritual, de vivência, né, com a igreja, que a nossa conduta não seja mais como uma criança na fé. Né? E criança tem, né, as escolhas, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo, não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo. Por quê? Porque é criança. É por isso que Paulo separou esses grupos, e Paulo diz que essas opções, esse comportamento de escolher grupo é coisa de criança. Eu gosto mais que fulano pregue, eu gosto mais que fulano cante, eu gosto mais que fulano, né, ministre. Né? A minha identidade é com fulano. É claro que a gente tem lá nossas preferências, né, que a gente não vai dizer, mas a gente tem, né? O problema é quando a gente só tem e despreza aquele que a gente acha que não é do nosso agrado. Porque também se a gente disser que não tem, não é verdade, né? O problema é quando a gente não considera aquele que a gente acha que é menos, ou aquele que não tem, né, da nossa parte a aprovação, então a gente reprova e só faz, né, com aquele que a gente acha que é o nosso preferido. Nós é quem damos, na verdade, o veredito. A nota parte da gente e não de Deus. A gente termina agindo como criança, né, que é levada, como está escrito na carta aos Efésios, por vento de doutrina. Qualquer informação que houve, né, que é colocado na cabeça, a criancinha faz. Né? Mas uma pessoa madura não só reprova, como rejeita, se portar e ainda passar isso para outros. Né? Então, quando existe esse comportamento de que alguma coisa que não edifica na minha vida, eu faço, eu ajo como criança, e quando eu reproduzo, eu ainda sou criança, né? Mas ainda carnal. A gente sabe que tem crianças... Muito obrigado, minha filha. Tem crianças que têm apesar de criança, tem um poder de persuasão, né? Tem criança que chega quietinha, tá tudo ali no cantinho brincando, 2, 3, todo mundo. Daqui a pouco chega um outro que a gente não vai dizer que vamos dizer uma palavra mais suave, né? Que é um pouco mais, hoje chama de imperativo, né? Hoje chama de imperativo, no meu tempo não chamava de imperativo, não. Mas, a gente tinha outro nome, né? Mas a gente vai ser educado que talvez as mães, né, possam não gostar, né, dessa colocação. Então, hoje é imperativo, né? Então, chega o mais imperativo, influencia os menos imperativos e faz aquele tumulto e tal. Então, a criança, além de ser imperativa, né? Né? As atividades, né? As emoções um pouco, né, fora do que deveria, ainda influencia o outro negativamente. A igreja, a gente corre esse risco também. A gente está um pouco hiperativo, fazendo um bocado de coisa que a Bíblia não aprova, e a gente ainda influenciar negativamente outros. Então, a criança, né, quando se trata de criança fisicamente falando, é ingênua.
Mas uma criança espiritual, né, a gente vê que não tem, né, não é visto como apóstolo Paulo, como alguém que tem, né, essa ingenuidade, porque ele fala que entre vós, no versículo 3, invejas, né, porque ainda sois carnais e havendo entre vós invejas. E a gente pergunta, criança tem inveja? Não tem, criança não tem inveja. Né? Criança, pelo contrário, ela tem alguma coisa que você dá uma coisa boa, cara, de um valor, né, financeiro maior, e uma de um valor inferior, né, bem inferior, se ele gostar, ele não quer nem saber quem é que é mais caro, ele aquilo que agradou, ele faz. Né? Então, ele não tem, né, a maturidade, a malícia, né, de escolher pelo valor financeiro. Né? Mas o que é criança na fé, opta, escolhe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com, não, fulano é criança até que... Né? Então, Paulo fala de inveja. Criança entre vós, né, carnais, mas vocês têm um comportamento de inveja. Né? Então, esse aqui é um ponto que a gente vê em Provérbios, que fala que a inveja deixa eu ver se eu acho que eu não gosto de falar assim depois da idade. Eu não gosto de dizer, está em tal lugar, porque a vergonha é melhor dizer, me esqueci, pronto, do que... Né? Fica menos feio, né? Feio de qualquer forma, mas fica menos, né? Provérbios 27, 27:4, é isso mesmo. Encontraram? 27. Quem não está lembrado é Salmos e Provérbios. O que é que diz? 27:4. Isso é uma pergunta, né, irmão? O furor, pessoa furiosa, né? O furor é cruel. Alguém tem outra tradução dessa palavra furor? Rancor. Então, a pessoa é uma pessoa cheia de rancor. Né? E depois do rancor, tem mais alguma coisa no lugar da ira? Todo mundo fala ira? A fúria. Então, é porque está no início, né? A pessoa furiosa, uma pessoa rancorosa. Imagine que são duas colocações pesadas, né? Bem forte, né? Irada, furiosa, cruel, né? Impetuosa. Tudo isso ainda perde para a inveja. Então, veja o poder de destruição que tem uma inveja. Né? Muito grande, né? E eu mesmo teve uma pessoa que trabalhou comigo uns 10 ou 12 anos, mais ou menos. E terminou precisando demitir, porque eu tive que tomar uma outra atitude na empresa, precisava refazer alguma coisa no quadro. E eu tinha ajudado muito essa pessoa. E essa pessoa se dizia crente, a gente confiava muito nela, tal, principalmente Fádio. Mas depois a gente se decepcionou com algumas coisas e eu precisei tomar essa atitude. E ela falou assim, eu vou lhe quebrar. Eu falei, não vai não. Aí depois, uma outra situação, já na última saindo, já falou, eu vou lhe quebrar. Aí eu identifiquei que não era só uma atitude de inveja, era também uma ação maligna. Eu disse, não vai porque você está repreendido em nome daquele que pode todas as coisas. E a pessoa hoje está quebrada e a gente não se quebrou e nem vai se quebrar. Né? Não que eu deseje, mas a inveja tem colheita, porque ela é consciente. O apóstolo Paulo, quando falou da criança que age como inveja, não estava falando de crianças, por isso que eu estou dando esse exemplo da criança fisicamente falando, né? Porque a criança, às vezes, para fazer as coisas com atitudes de inconsequência, não mede as consequências. Por esse lado é criança. Por outro lado, Jesus manda a gente ser criança, né? Mas não é na criança no entendimento, criança na malícia, né? Criança na malícia, mas, né, no coração com atitude de criança, mas na mente com atitude racional, prestar ao Senhor um culto racional. Então, essa atitude de inveja, ela é muito danosa, e isso foi um assunto que foi tratado para a igreja, porque às vezes a gente pode pensar que isso só está lá fora, né? Só está lá fora. Mas não, esse é um assunto que nós também precisamos tratar entre nós, porque é possível
que a gente esteja torcendo por alguém, que a gente esteja até orando por alguém. Inclusive, essa pessoa orava por a gente, orava com a gente, né? Jejuava com a gente, lia a Bíblia com a gente, caminhava com a gente. E no final externou essa atitude do coração. Não sei se no início tinha, se foi do meio para o fim ou se foi no final. O certo é que a coisa foi declarada, né? Que é uma coisa boa que acontece com a igreja, né? Que Deus nunca deixa a igreja enganada. Nunca. Alguém pode tentar lhe enganar por um tempo, mas acredite, o Espírito Santo nunca deixa a igreja enganada. Nunca, nunca vai acontecer de alguém conseguir enganar, né, um santo, uma santa, alguém que, né, quer fazer a coisa certa, que está buscando a vontade de Deus. Um dia isso virá à tona. Até porque é cumprimento da Bíblia, né? Não existe nada que esteja oculto que um dia não seja revelado, né? Então a Bíblia, irmãos, é a vida da igreja. Né? A gente não deve olhar para a Bíblia como algo que pode acontecer. A gente deve olhar para a Bíblia como algo que acontece, porque quem disse foi Deus. Né? Eu estava conversando com um rapaz, ele disse, não, eu falei isso vai acontecer. Aí conversando com ele, eu estava falando, eu estava junto e ouvindo essa conversa. Como a conversa não diz respeito, eu estava só ali no ambiente, e os dois crentes falando, não, eu disse vai acontecer, eu disse vai acontecer. E aí ficaram lá, não, porque o crente tem poder, o que o crente fala acontece, o crente fala, eu com a vontade de me intrometer, fiquei assim, né, tentado, mas a conversa não é comigo. O apóstolo Paulo escreveu, não se intrometa em negócios alheios. Ele não está lhe chamando da conversa, apesar de você estar no mesmo ambiente, mas ele não lhe chamou na conversa. E ele afirmava que Deus ia cumprir a palavra dele. Mas não é assim que está escrito. Deus disse, eu velo pela minha palavra para fazer-a cumpri-la. Mas a palavra de Deus. Então, nossos planos, projetos, ideias, por melhores que sejam, se eles não tiverem a palavra de Deus, né, no todo, não vai funcionar. Né, porque Deus não está velando por nada nosso, Deus está velando pelo que Ele escreveu. E, além de tudo, ainda tem o tempo de Deus, a hora de Deus e o querer de Deus. Para a gente não misturar as coisas e mesclar a palavra, né, e dizer, não, mas eu fiz, né, como Deus mandou, e a pergunta é, Deus mandou fazer, e Deus lhe mandou fazer? Né, porque às vezes Deus mandou alguém fazer, e a gente pode entender que Deus mandou fazer alguém fazer, e a gente faz e não dá certo. Qual que foi a diferença? Eu não fiz o que Deus mandou? Fez, mas a pergunta é, e Deus mandou você fazer? Parece bobagem, né? Aconteceu isso com aqueles que estavam expulsando o demônio lá na época de Paulo, se lembra? E eles foram expulsar o demônio, e aí o demônio disse, não, não conheço vocês não, eu conheço Paulo, a quem Jesus prega, conheço Jesus, e quem são vocês? Por que não funcionou? Porque eles estavam lá achando bonito o que Paulo estava fazendo, o demônio estava saindo, mas ele não tinha, né, autorização nem autoridade para fazer aquilo que estavam fazendo. Tinha até feito um certo tempo e funcionou, mas não funcionou todo o tempo. Então, além disso, como adultos na fé que somos, precisamos entender esse tempo, né? Esse tempo, a hora, e quem Deus colocou para fazer. Né? Eu gosto muito de, quando for fazer alguma coisa, eu pergunto, é para fazer como? Me diga todos os detalhes, para ver se eu estou fazendo exatamente como foi mandado fazer. Porque eu fico com medo de fugir e estar agindo como criança. Criança, você manda dar o recado, ele diz tudo errado, né? Manda a criança dar um recado, ele faz tudo diferente do que mandou fazer. Por quê? Porque é criança, mas o adulto ele vai lá, se inteira, procura fazer e tal. Então, Paulo trata desse assunto aqui, chamando a igreja, né, dessa carta que ele escreveu aos Coríntios, chamando de criança, e mostra o que é comportamento de criança, né, que é inveja, né, contendas, né, coisa terrível, né, contenda. Deus fala em provérbio, que eu agora não vou arriscar, que eu não me lembro, né? Quem souber aí pode falar que não tem problema nenhum, a vaidade não fica abalada com isso, que Deus fala que algumas coisas que ele abomina, não sei se 6 ou 7, né? Acho que é 7, 6, e acho que é a sétima que ele abomina, as 6 ele reprova, né? A 7 que ele abomina, e a sétima que ele abomina é exatamente isso, né? Quem tem o comportamento de separar irmãos, né? Essa contenda, né, que cria uma situação em que o irmão se separa de outro, muda, né, a forma como olhar para o outro, muda a forma de ter o coração inclinado, muda a forma, né, da recepção.
o sorriso já é, né, já vai para o outro lado quando o irmão vem cá, aquelas coisas que a gente já, né, já sabe. Então, esse tipo de comportamento Deus abomina. E Deus está dizendo, né, nessa carta que a gente está lendo, que o apóstolo Paulo escreveu, que isso é uma atitude de criança. E aqui eu preciso me ver, eu tenho esse comportamento, eu falo, né, de alguém da igreja para outra pessoa que não sabe do assunto, eu passo adiante as coisas negativas que eu sei das pessoas, as dificuldades espirituais, às vezes fraco na fé, às vezes deu um vacilo, eu tenho esse comportamento de passar isso para frente. Se eu tenho, né, o Espírito Santo, através da carta que escreveu a Paulo, está dizendo, você é uma criança e precisa arrumar, né, essa coisa, porque senão você vai, como criança, ficar o tempo todo ouvindo coisa de criança e não vai se dar, né, a oportunidade ou o direito de crescer. E nenhum de nós quer ficar o tempo todo sem dar, né, sem avançar. E a gente precisa avançar na fé, avançar no amor, avançar no na comunhão, né, na leitura da Bíblia, na oração, na evangelização, né, no serviço prestado à igreja local, à igreja lá fora. Né. Quando eu falo igreja lá fora, é porque eu tenho muito prazer em ter essa consciência que a igreja de Cristo é onde tiver um crente, para mim, é a igreja de Cristo. E por conta disso, Deus me dá muita graça, assim, para ir para um bocado de lugar, assim, tal, gente que eu nunca vi, gente que eu não sei quem é, e faço com o mesmo prazer como eu faço lá na igreja local, né, onde eu congrego, onde eu sou filiado, onde eu devo satisfação, porque isso é a igreja, né, a igreja de Cristo na terra. Então, essa consciência de que cada crente deve ter essa consciência e prestar esse serviço à igreja. Então, se você vê qualquer pessoa precisando, em qualquer área, você é essa igreja. Hoje mesmo, por isso que eu fiquei tentado a me intrometer nessa conversa, né, por causa que eu digo, mas é a igreja, está falando errado, ali não está certo. Né? Então, ao mesmo tempo que eu dizia que é um negócio alheio, ao mesmo tempo eu achava que não era porque eu sou a igreja, são meus irmãos. Né? Só não sabia até onde são e que se realmente iriam receber. Né? Não sei se é atitude de sábio, não sei se é atitude de tolo. Na atitude de tolo a gente não se intromete, porque quem aconselha um tolo, a Bíblia diz que torna-se igual a ele, então é um negócio que a gente fica numa luta. Mas como somos, né, servos de Deus e precisamos crescer, ter essa consciência de crescimento, então eu preciso identificar em mim o que é a atitude, né, de criança. O apóstolo Paulo disse que quando ele era criança, pensava como criança, fazia como criança e agia como criança. Mas depois que cresceu, ele jogou fora as coisas de criança. Então, as coisas de criança não desaparecem de nós, né? Vocês vão já aprender sobre isso, né? As coisas de criança nós jogamos fora. E a gente faz uma coisa e se pergunta, isso aqui é a atitude de um crente maduro, né? Que é o que a Bíblia fala de perfeito. Perfeito é essa maturidade que a gente já tem de, né, não cometer os mesmos erros todo dia, a mesma coisa, mesmas, né? Até os pecados às vezes são os mesmos. A gente nem diversifica, né? Não é para agradar a Deus, não, mas pelo menos assim, vamos outro tipo de pecado, para ver se não fica só nesse e tal, para crescer mais um pouquinho. Repete a mesma coisa. Né? Não estou dizendo que você tem que pecar, não, a gente não deve pecar. Né? Mas as mesmas, né, coisinhas. Uma vez eu vi o pastor dizendo que tinha ovelha que ia conversar com ele, se ele pudesse, ele ia lá na caixinha de CD lá e pegava fulano de tal, botava lá no toca-disco lá, e dizia assim, deixa eu ouvir aqui se é a mesma coisa. A pessoa falando, não, você já me disse. Porque ia ouvir, disse, não precisa me dizer não, que eu já tenho aqui esse assunto. Aí guardava o próximo. E porque o assunto se repete. Por quê? Criança. Né? Criança, ela repete as mesmas coisas sem mudar a ideia. Às vezes está repetindo uma coisa que não tem lógica. Está insistindo numa coisa que não tem lógica. A gente já disse, não pode. Né? O meu vizinho mesmo da frente, ele estava chorando, ele tem 5 anos. Ele estava chorando. Eu pensei, esse menino, a mãe deve ter dado uma surra daquela que antigamente dá. Hoje não pode mais, porque, né, não pode mais bater nas crianças, não. Por isso que está assim. Mas, em cada pode? Na sua pode. Tem mais alguém? Na sua também pode? Então aqui tem um bocado de crente. Né? Porque na casa de crente pode. Na casa dos que são mais assim não pode, né? Mas quem obedece a Bíblia pode muito. Criança tem que ouvir não da hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Aí quando ele ficar adulto, você vai dizer, valeu a pena ou não. Né? Meu filho diz isso o tempo todo, rapaz, valeu a pena se eu dizer não. Eu digo, se eu pudesse ainda dizer hoje a meu neto, bisneto e tataraneto,
porque é não, irmãos, que a gente se prepara para a vida. E o sim torna a gente delinquente. As crianças ficam delinquentes, ficam cheias de si, recebendo sim, sim. Então Deus não diz sim a gente sempre, né? E de nós, se Deus dissesse sim, pelo contrário, Ele disse: corrijo, castigo, né, aquele que ama. Então o menino estava lá, abrindo a boca, aí eu passei, aí fui lá. Foi acontecer o quê? Ele não conseguia nem falar, estatalado. Aí eu perguntei à mãe: o que foi? Isso não, porque ele estava com a bola. Ele falou: só que a bola voou. Aí caiu na rua, eu disse: ele não vai pegar. E aí eu fiquei querendo que ele repetisse. Ele não conseguia, porque era um desespero. Quanto é que custa uma bola de soprar, né? Sei lá, centavos. Mas para a criança é a coisa mais importante do mundo. O que é que a gente aprende? Criança valoriza coisas que às vezes não tem nem tanto valor. Mas para ele, para aquele momento, aquele assunto, né, aquela oportunidade, aquela ligação, você não sabe o que aconteceu. Não vale nada isso, mas a gente valoriza. Eu não posso passar sem essa informação. E aí eu chamei ele e falei assim: foi a sua bola? Foi. Não se preocupe não, tio vai arrumar uma bola para você. Eu me lembrei que lá em casa tinha um saquinho de bola. Isso aí, eu vou lhe dar 2, o choro já diminuiu, e se você não chorar nada, eu vou lhe dar mais de 2. Aí disse: se você enxugar lágrimas, já ficar de bem, sorrindo, eu vou lhe dar mais de 3. Aí pronto, acabou. Eu ainda nem dei, já está guardada para dar. Né? Eu procurei lá, pior que eu não achei, fiquei lá desesperado. Eu digo: Falha, cadê aquele saco de bola? Eu não sei não. Eu digo: rapaz, e agora? Que eu já disse, empenhei a palavra, né? Aí procurei, mas achei. Então está guardado, eu vou dar. Então você vê o desespero do mundo estava se acabando por causa de uma coisa que não tem valor nenhum. Aí eu prometi a ele que nem dei ainda, mas já está satisfeito. Então você vê o que é o comportamento de uma criança. O que é que Deus está dizendo? Não faça isso não. Valorize o que tem valor e desvalorize o que tem valor. Então nem tudo que vem para a gente, que a gente se empolga, deve ser visto com coisa que tem valor. E deve ser analisado, pesado, sob o análise da Bíblia e do Espírito Santo, né? Junto com a igreja, né? Porque às vezes a gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo, mas às vezes a gente, por conveniência, tem coisa que a gente encontra com um versículo para empurrar, para encaixar, né? Aí com a igreja, né? Eu estou com vontade de confessar um pecado, meu pastor não está aqui, eu posso confessar? Posso? Ele está me assistindo, meu pastor? É por ali que ele assiste, é? Meu pastor, me permita, sua esposa, Gel, a igreja me permitiu, eu me dei vontade de confessar 2, mas porque o senhor não está aqui, eu vou confessar só um. Um eu fiz hoje, um eu fiz semana passada. Eu vou conversar do velho, para me livrar logo. Para que eu já confessei a um irmão, mas eu quero conversar de novo. E eu estava conversando com o irmão que eu tenho muita raiva de homem preguiçoso. Pense o mal-estar que me causa homem preguiçoso. Né? Eu tenho uma aversão ao homem preguiçoso. Homem e mulher, todo mundo. Porque eu penso assim: como é que a Bíblia diz? Quem não trabalha, não coma. Se a Bíblia diz, o que é que eu quero? Eu não quero que ele não coma, eu quero que ele morra de fome. Né? É diferente, né? A Bíblia não diz que eu queira desejar que ele morra, mas eu tenho um desejo de que ele morra. Então esse é o meu pecado, meu pastor. Então assim, aí eu conversando com o irmão, né, no sábado, a gente conversa, por isso que a igreja é bom para a gente conversar. Eu conversando com o irmão, eu toquei nesse assunto: rapaz, eu estou com um pecado aqui que eu tenho vivido com isso há um tempo, tal. E ele falou: o que foi? Rapaz, eu tenho uma raiva de quem não gosta de trabalhar. Né? Eu tenho uma situação que a irmã fica me ligando: me arruma dinheiro para pagar água, arruma dinheiro para pagar o bujão. E aí eu fico, e o esposo assim: não, ele não está trabalhando não, mas só que tem um bocado de tempo. Aí eu arrumei um trabalho para ele. Aí ele foi 2 dias, mas não dá não, muito pesado. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Né? Mas eu estou confessando, não dei risada não, irmão. Eu tô confessando. Como é que eu confesso o pecado, irmão? Para chorar, né? Fiquei com a raiva dele. Piorou. Eu já tinha raiva de todo mundo, dele parece que foi o foco. Aí a irmã ligou: não, lá em casa faltou o bujão, vai ficar sem. Faltou luz, vai ficar no escuro. Faltou água, vai morrer de sede. Que é o meu desejo que morresse preguiçoso. Já não é risada, não. É sério, irmão. Fiquei com a raiva dele. Aí confessando com o irmão, aí ele falou assim: rapaz, você está errado. Eu achando que o irmão me dá razão, né? Porque imagina, quem é que gosta de preguiçoso? Ninguém. Ele falou: você está errado. E eu digo: eu sei, por isso eu estou confessando. Eu estou confessando para ver se você me apoiava, tinha a mesma raiva que eu. Disse: não. Eu também tenho a mesma raiva que você, só que você está errado. Porque assim, você não só reprovou ele, como você desejou que ele morresse. Eu digo: rapaz. Aí a Bíblia diz que a gente, né, não deve desejar a morte de ninguém. E João aconteceu isso quando Jesus estava evangelizando, e João orou, né? Só quer que a gente desça fogo do céu para consumir a aldeia toda, mas lá era um bocado de gente, mas eu era um só. Eu achava que eu estava certo, né? Mas ele disse: não, você está errado. Porque assim, você deve reprovar a atitude dele, mas você não deve reprovar ele. Você não pode fechar o coração para ele.
Aí eu falei, então pronto. Aí estou orando, já confessei umas 2 pessoas de lá para cá, né? Estou confessando na igreja, confessando ao meu pastor. Né? Por quê? Porque eu achava que eu estava certo. Mas quando foi que eu vi isso? Eu orei, eu achei que eu estava certo, li a Bíblia, Paulo dizendo, né? Mas quando o irmão me alertou, eu disse, realmente. Então esse desejo, né, de matar, né, que ele morra, não é nem que eu mate, é que ele morra de fome, né? Está errado. Entendeu, irmãos? Então quando é que a gente vê isso na igreja? Então, qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer situação, a criança ela age só e fica lá fazendo birra e tal, mas a igreja, na igreja tem a família, e aí a gente precisa mesmo, né, abrir o coração, né, para mostrar as nossas dificuldades, né, a nossa luta, que pode parecer bobagem, mas não é não, irmãos, pecado é pecado, né? Então, se dependesse de mim, aquele irmão, não, quer dizer que eu posso chamar de irmão, que eu não considero muito não, mas deve ser, né? Porque se Paulo estava considerando esses fracos aqui, e ele chama de irmão, eu, irmão, não vos pude falar como a espiritual, no versículo 1, né? Então, Paulo estava considerando os meninos carnais como irmãos. É um negócio meio difícil de entender isso aqui, eu até explicar, mas o certo é que estava na igreja. Então, ainda estando na igreja, tem a oportunidade e o tempo de se tornar adulto. Esse ainda que é o problema, mas para mim ele não deveria sair, não. Para mim ele deveria estar morto mesmo. Mas eu estou melhorando isso, né, para arrumar esse negócio na minha cabeça. Então, ainda sois carnais, havendo, versículo 3, havendo entre vós invejas, contenda e dissensões, né? Dissensão, né? Como se fossem grupos, na igreja a Bíblia fala até sobre isso, né? Grupos facciosos, faz aquela facção, né? Se junta com 2, 3, e a gente já falou até sobre isso aqui, né? O que passa do secreto vai para as trevas, é um problemaço. Então, tudo que a gente for falar, o assunto, a gente tem que se fazer antes essa pergunta. O que eu estou dizendo aqui pode ser dito em público? Óbvio. Nós estamos falando que existem assuntos que a gente não vai tratar por causa que pode trazer dano, né, à fé de alguns irmãos ou algum prejuízo à igreja como um todo. Mas que a intenção não seja de ocultar por ser fofoca, e sim por cautela. Não vamos usar isso para a gente sempre ter cautela. Não, isso não pode sair daqui não porque é cautela. Não, tem que ter cuidado, né? Mas a igreja precisa ter essa participação porque nós somos família. E como família que somos, devemos ter esse cuidado, né? Quando o dedinho nosso, né, toma uma topadinha lá, o que é que a gente faz? A gente está cá em cima, corre para socorrer o dedinho, a gente não quer que ele fique feio, a gente quer cuidar, né? As irmãs, então, que têm, né, vaidade mais com as unhas do que nós, os homens não estão nem aí para o negócio de unha, né? Mas as irmãs, as unhas, a medida não, tem que ser os 10 do pé, não quero, mas se deixar 9, né, as irmãs aqui, se deixar 9 dedos do pé bonito e um só feio, as irmãs aceitam? Não, os homens não estão nem aí. Né? Então você vê que são sensibilidades para um lado. Por que a irmã não deixa somente que um seja mal feito, seja meio torto, sem unha? Besteira, são 10. Um sem dedo, a irmã vai querer? Não, quer pintar, porque se pintar 9, quem olhar vai dizer, oxi, está faltando um. Não vai elogiar os 9. Né? Vai chamar a atenção do 1. Então, assim, isso é o corpo. O corpo ele quer zelar pela beleza, ele quer zelar pela estética, né? Ele quer zelar pela limpeza, ele quer zelar pelo bem-estar. Uma pessoa com a mente sã, né, tem essa consciência do corpo. E trazendo para a igreja é a mesma coisa. Não é aquele irmãozinho que está lá, que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, eu tenho que olhar para ele, mas ele precisa também estar pintadinho, bonitinho, orar por ele, fazer com que ele seja reintegrado ao corpo, apesar de que esse, né, já foi feito vários trabalhos, né, trabalho com palavra pastoral, né, porque tem coisa que a gente ajuda mesmo como ovelha, tem coisa que precisa subir um pouquinho o nível e precisa ir para o pastor. O pastor é quem vai dar o veredito nisso. Ele recebeu de Deus uma graça e uma autoridade, uma autorização para arrumar esse negócio mais do que nós. Então, nós, às vezes, né, chega para o irmão, chama, aconselha, né, ajuda, mas tem coisa que a gente vai aqui agora já passa, né, da minha capacidade, do meu entendimento, então precisa ser levado ao pastor para a gente trazer. Aí o pastor, e nesse caso dele, por exemplo, já foi feito esse trabalho pastoral, vários conselhos, várias sugestões, várias ajudas, e mesmo assim ele ainda não arrumou, mas eu me senti no direito de matar ele, mas meu irmão mostrou que não, deixa ele lá quietinho, né, sentar, né, com a unha pintada, que ele faça parte desse um que está faltando, mas aí a Bíblia diz, irmãos, que no final,
né? Existem coisas que Deus disse que não vai ser revelado, não vai ser arrumada a glória. No dia, né, do juízo, as coisas serão arrumadas e ele, que é justo juiz, ele vai compensar, né, ou recompensar, que é o caso do galardão, cada um segundo as suas obras, né? Então a gente tem que fazer o que é certo, não é o que a gente não pode fazer. Aí agora Deus só está vendo todas as coisas. Aí o versículo 4, né, fala disso, porventura, né, porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí eu acho, porventura não são todos carnais, essa forma de ter, né, opções por pessoas, por trabalhos, né, a Bíblia fala sobre trabalhos, né, mais decorosos e trabalhos menos decorosos, né, membros, aliás, parte do corpo, né. Então existe muita coisa que é feito, né, que é feita na igreja que pode parecer aos nossos olhos que recebe uma maior honra, né, que a gente tem mais uma vontade de fazer, de participar, né, quem toca, né, chama mais atenção, né, com o dom da música, né, uma guitarra, uma bateria, uma coisa mais, né, a voz de gel, encorpada. Mas quando chegar no céu, vai nivelar aquele que nunca teve o dom da música como eu, que não sei cantar nada, absolutamente nada. Deus vai chamar. Eu não chamei você para pregar, para ensinar, para fazer essa parte da palavra. Outros foram chamados para cantar. Quem vai receber mais? Quem se dedicou, né, com aquela dedicação que Deus esperava. Então, isso é tudo que é feito na igreja, desde quem pastoreia até quem faz a menor função, se é que existe uma menor função na igreja. A nossa ótica existe, mas para Deus não. Para Deus é a mesma coisa. Então, Deus chamou a família para pastorear a igreja. O que é que Deus espera lá no dia do juízo? Que essa família tenha pastoreado a igreja como Ele mandou. Mas Deus chamou outro para ir ali entregar um folheto lá na rua que ninguém está vendo e dizer: Jesus te ama. Quando chegar no céu, o que é que Deus vai esperar dessa pessoa que ninguém aqui nunca viu ela entregar um folheto? Deus vai lá no céu, no dia da entrega dos talões, do talento, da recompensa. Deus vai dizer: os folhetos que você entregou foram exatamente os folhetos no dia, na hora e a quantidade que eu mandei? Foi. Então pronto, você vai receber da mesma forma que a família pastoral recebeu, porque Ele é justo. Então não é o volume de serviço que a gente faz, não é a quantidade que a gente faz, é aquilo que Ele mandou a gente fazer. Por isso é que a gente tem que ter cuidado na intenção de fazer as coisas, porque tem coisa que tem uma maior, né, visibilidade da coisa, né? A coisa fica mais notória, e a gente tem inclinação, né, como criança, a querer fazer para ser visto, senão não tem valor. Tem que ser visto, tem que receber o aplauso, tem que receber a glória, tem que receber o louvor, tem que receber dinheiro e por aí vai. E isso, né, quando estiver no melhor estado. Quando não, eu já não vou fazer não, ninguém está reconhecendo, ninguém me diz nada, nunca me deram nada, ninguém. Quem está vendo o que eu estou fazendo? Como se nós servíssemos a um Deus que Ele precisa ver alguma coisa para anotar no céu, né, o nosso feito, e às vezes como crianças esquecemos, né, que o nosso Deus, Ele vê antes do feito, Ele vê a intenção. A intenção. Por exemplo, teve gente que hoje choveu, pode não ter vindo por causa da chuva, né? Talvez morando no lugar que o lugar é escorregadio, talvez morando no lugar onde o acesso é ruim, talvez não tenha tido uma sombrinha, talvez não tenha estado doente, mas essa intenção lá, para Deus vale, né, talvez até mais do que nós tivemos aqui, se não tivermos com o mesmo coração que essa pessoa ficou lá, né? Por isso que julgar a ausência é muito arriscado. Porque eu aprendi uma coisa com Abraão, que ele disse assim, falando de Ló, aquela coisa de Sodoma e Gomorra, e ele disse uma frase que eu gostei muito de ter aprendido, né? É justo juiz de toda a terra. Então, Deus não é só o juiz, Ele é o justo juiz que julga as coisas com justiça. Então, irmãos, a nossa justiça nunca vai ser igual a de Deus, nunca. Mas Ele, falando de justiça, Ele disse: se a nossa justiça não exceder, não for maior do que os escribas e fariseus, nós não vamos entrar no céu. E não pense que os escribas e fariseus eram pouco na justiça, não. Eles eram muito justos, eram até, né, no nosso ponto de vista, além da conta.
Só que fazia como sepulcro caiado, né? Fazia só na frente dos outros, fazia só para ser visto. Mas Jesus não reprovou a atitude dele, não, pelo contrário, a justiça dele, não. Jesus reprova a intenção, mas não reprova a injustiça, tanto é que ele diz assim, se a vossa justiça não for maior do que a deles, vocês não vão entrar no céu. Então, a criança, ela não tem esse poder de equidade, né, que foi o que Paulo falou à igreja, notória, conhecida seja a vossa equidade a todos. O que é equidade? Essa capacidade de saber, né, separar a coisa certa da coisa errada, fazer o certo e fazer o errado. Então, uma criança ela não tem esse poder de julgar as coisas, de analisar as coisas pela ótica correta, né? A criança não tem isso. E é o que Paulo está dizendo, né? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Então, Paulo se coloca no mesmo nível, todo mundo igual. Isso é maturidade espiritual. Paulo não se colocou acima. Ele disse, todos nós somos ministros, né? Não no ministro, no sentido da palavra de hoje, porque o ministro de hoje é o ministro aquele que prega, né, aquele que faz parte do ministério de louvor, né, são os levitas, né, nome bonito. Mas os ministros de antigamente eram trabalhadores. Irmãos já ensinaram isso aqui, não já? Irmãos já conhecem, né, essa palavra? Pois é. Ministro é aquele que vocês aprenderam, né, que é aquele que fica no último lugar. Né? Diz que tinha barco que tinha alguém remando, né, na parte de baixo e outro na parte de cima, né? Todos eles recebiam o nome de ministros, porque era aquele que ficava remando o barco. Só que no barco não tinha lugar para atender necessidades fisiológicas, e aquele que ficava embaixo recebia todo o excremento que era jogado lá de cima. Quem recebia? Os ministros. Alguém aqui quer ser ministro? Não entendi. Será que nessa posição? No barco? Sem chapéu, sem capacete, sem nada? Eu acho difícil. O problema é que misturou as coisas e deu para a igreja um lugar que a igreja não deveria estar e tirou a igreja de onde ela deveria estar. Então, assim, a igreja estava conversando com uma pessoa hoje, né, e falando, você sabe qual é o problema? É que a gente subiu tanto, a igreja, né, recebeu tanta bênção da parte de Deus, que a igreja se contextualizou tanto, que hoje a gente fica assim, difícil falar de coisas simples. Existe versículo, Jesus falou assim, não ambicioneis coisas altas e difíceis, mas apegai-vos às humildes. Mas isso aí é pensamento de pobre, mas só que é a palavra de Deus. Isso não significa dizer que a gente não tem que desfrutar de coisas boas, e deve. Só que se caso isso não vier, deve também existir da nossa boca a mesma gratidão como se tivesse. O problema é que a gente foi doutrinado, ensinado só as coisas grandes. E como se isso fosse comum para todos. Inclusive há uma discriminação de quem não tem esse mesmo pensamento, de quem não comunga com essa mesma ideia e que não busca a realização desses sonhos. E aí, mas vai conversar com a pessoa que a pessoa traz a tristeza para a gente, porque eu gosto de conversar com gente do mesmo nível, né, da mesma capacidade e tal. E eu conversando com essa pessoa, falando sobre se conformar, né, as crianças, né, são conformadas, né, a criança aceita as coisas, quando você vê o menino mesmo, não deu nada da bola, ele já está lá quietinho, esperando a bola chegar. Se fosse um adulto, a primeira coisa que ele diz é, não, você tem que me dar agora, senão eu não acredito. Por quê? Porque já está com a mente, né. Então, esse crescimento, né, que foi dado, entre aspas, não sei se cresceu ou se inchou, pode ser muito arriscado, porque a gente já não se conforma mais com as coisas naturais. Né? Foi dito assim, no suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Na oração que Jesus falou, não falou o pão para 10 dias, 2 dias, falou o pão de cada dia. E agora, vamos ser sinceros, irmão. Orar todo dia por aquele pão, sem ter o que comer amanhã, sem a garantia da geladeira cheia. Né, irmão? A gente fica um pouco meio assim, não fica não? Jesus foi o Senhor quem disse mesmo, não tem a mesma validade, né? Mas só que é. Mas a coisa... Por isso que a gente tem que parar e pedir muita misericórdia a Deus. Aí por isso que a gente precisa depender do Espírito Santo, a gente precisa depender da palavra, depender de estar todo dia ouvindo a mesma coisa, porque fortalece.
E essa coisa é porque o mundo dá muita informação a gente. Se a gente tirar um pouquinho, irmãos, os olhos da Bíblia, os olhos da igreja, tirar um pouquinho os olhos da vida de Jesus, a gente vai olhar para o mundo e o mundo só quer levar a gente por engano. O mundo jaz no maligno. Você vai numa reunião que se trata de empresa, você sai de lá se sentindo a pessoa, né, um foguete para decolar. Né? Mas quem tem filho sabe que essa coisa precisa ser arrumada, essas ideias. Jesus falou o tempo todo: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Mas o ânimo que Jesus falava era ânimo para continuar nas coisas espirituais. E as materiais virão consequentemente, que for o que Jesus ensinou, em buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas essas demais coisas serão acrescentadas gradativamente na vida de cada um, proporcional àquilo que a pessoa é. Se a pessoa estuda mais, é óbvio que vai ter um cargo melhor. Se a pessoa se dedicou mais a uma determinada função ou profissão, vai desempenhar aquilo naturalmente. Mas existe a ilusão da mágica, né? Do extra milagre, que isso nunca vai acontecer. Então você percebe que o apóstolo Paulo estava falando de criança, mas existe muitos comportamentos de criança que não cabem, né, para a igreja, né? Falando desses grupos e falando de comportamento. Que hora que é para entregar? Falta ali 7. Termina 9? Então pronto. Então, o apóstolo Paulo falando, né, que ele será ministro, a gente já viu a posição que o ministro ocupava, né? Aqui todo mundo se candidatou, né? Aqui já é candidato, não, já está eleito, né, Gel? Aqui ninguém mais candidato, aqui já está todo mundo eleito para ocupar essa posição, né? O pastor Juscelio não tem essa dificuldade aqui de colocar qualquer um aqui no lugar onde vai receber, né, um lugar de menos honra. Vou falar a palavra menos, não, vou melhorar, vou subir o nível, né? Lugar de menos honra ou de honra nenhuma, porque são pessoas maduras, adultos, que já sabem o seu papel, o seu lugar. Então, Paulo se nivela, né, no nível de ministro, colocando-se na posição, né, de cooperador, de servo, né? Aí bota no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas sabia que nem quem rega, nem quem planta é alguma coisa, mas Deus dá o crescimento, né? Ele conclui isso no versículo 7. Não existe na nossa parte, né, nenhuma capacidade de fazer a coisa crescer se não for Deus. A nossa parte cabe plantar, cabe regar, mas o crescimento quem dá é Deus. E os irmãos já têm essa experiência de ter falado do evangelho para alguém, falou, o negócio parece que não entrava de jeito nenhum, né? Porque não sei porque Deus não fez a coisa fluir, né? Mas a gente fez a nossa parte, isso deve dar na gente uma despreocupação. E aí o versículo 10, nessa última parte, Paulo fala assim: mas veja cada um como edifica sobre ele, né? Veja cada um como edifica. Então todos nós estamos edificando alguma coisa, né? A nossa família, a nossa casa, a igreja, as pessoas, né, no trabalho, todos nós estamos de alguma forma edificando, né? E o que Paulo chama a atenção é isso: como cada um está edificando, né? Qual é o material? Depois ele fala, né, sobre o material que é colocado, né, nessa obra. E ele destaca os materiais de ouro, de pedra, que isso aí vai ficar para a próxima semana, né, de hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui. Se Deus quiser, o pastor e o missionário, enfim, todo mundo querendo, né? De repente não quer mais, resolveu. Gilmar, não é Gilmar, não é Fádia? Diga a ele que valeu aí, obrigado, e acabou. E eu tenho que fazer como? Foi bom que me deram aquela oportunidade. Não é assim? Se você chegar para uma criança, não vou lhe dar mais bola, não. Ele nem se lembra mais de bola, né? Gabriel é sabido como que, viu? Pergunta toda hora. Então tem criança diferenciada, eu vou ajudar ele, né? Criança diferenciada. Irmãos, para a gente deixar somente uma coisinha, né, para a semana, eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 18. É 18, 1, né? Mateus 18. Encontraram?
Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Olha que pergunta. Querendo sempre ser o melhor, querendo ser o maior, querendo ser o bom. Aí Jesus chamou quem? Uma criança. No meio deles. Ou seja, todo mundo tem que ver porque está no meio. No meio todo mundo vê tudo, né? E o versículo 3 ele disse o quê? Está escrito na sua Bíblia: de modo algum entrareis, né, no reino do céu. Então a nossa atitude de muito sabido, de muito ser, de muito pode é arriscado, né, João? Jesus foi quem disse isso, irmão. Se você não se tornar uma criança, não vai entrar no céu. Parece contraditório, né? Lá diz que é para a gente não ser criança, cá diz que é para a gente ser criança, mas a gente sabe muito o que é que está sendo dito. Amém? Você pode curvar sua cabeça?